Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dando continuidade ao assunto sobre abrindo as Escrituras. Hoje falaremos sobre casamento, família. No capítulo 7 que escreveu São Mateus, o evangelista Mateus, o apóstolo, ele escreve no capítulo 7, no versículo 24. Em diante, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, veja bem, quando Deus criou o homem e o fez a imagem e semelhança, que nós já falamos no outro vídeo, Deus foi a primeira vez que Deus disse não na Bíblia. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, e que ela seja idônea. Então, quando Deus disse não, ele viu que se o homem ficasse só, não haveria o crescimento, não haveria a sociedade, não haveria todas essas coisas. Ele ficaria só e terminaria ali. Então nasceu no coração de Deus, Deus planejou, Deus criou, Deus de uma maneira maravilhosa, ele uniu, ele criou a mulher, e quando ele criou a mulher, veja que até ali Deus disse que era bom, haja isso, faça isso, fez aquilo, e haja os céus, haja o luminar, e viu Deus que era bom. Mas quando ele criou a mulher, ele mudou, ele disse que era muito bom quando ele criou a mulher. Então, ali Deus fez o primeiro casamento na terra. O primeiro casamento foi o próprio Deus que ministrou esse casamento. Estava presente naquele casamento Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus Cristo Todo-Poderoso, Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. Estavam ali arcanjos, querubins, serafins, anjos, autoridades angelicais, anjos tronos, potestades do bem. Estavam todos reunidos naquele lugar. Imagina que coisa maravilhosa que foi esse casamento. Então Deus fez o primeiro casamento, foi Deus que fez isso. E Deus, a partir dali Deus os abençoou. Então Deus te abençoou para constituir uma família, Deus te abençoou para constituir um lar. Foi Deus que te abençoou. Então, mas porque Deus, quando ele olhou para o casamento, olhou para essas coisas, Deus entendeu que é a base da sociedade. O casamento é a base da sociedade, o casamento é a base da igreja. Um lar fortalecido, um lar estruturado é uma igreja fortalecida. Então, quando Deus fez o primeiro casamento e os abençoou e prosseguir a vida deles, nós entendemos que se você casa, vamos começar assim, ó. Se você casa para ser feliz, você quer casar para ser feliz, você é jovem, você é adolescente, ou você que quer casar, ou você mesmo que está casado, você casou para ser feliz, você está enganado. E está enganando a si mesmo. Porque se você casa para ser feliz, você não vai ser feliz. Por uma razão muito simples. O amor não admite egocentrismo, egoísmo.
No amor, você precisa casar para fazer o seu cônjuge feliz. Porque se você fizer o teu cônjuge feliz, você certamente será feliz. Agora, não existe casamento pronto. Ninguém pensa que não, casando vai ser feliz para sempre. Tudo. Não, não é assim. E outra coisa também que é bom que se diga aqui, os pais criam os filhos para os outros. E muitas vezes as expectativas são diferentes das realidades. Porque um pai não escolhe genro ou nora, ou seja lá quem for. Não escolhe. Então a expectativa às vezes é muito diferente daquilo que você imagina para eles. Mas é necessário que uma pessoa, para casar e para fazer o seu cônjuge feliz, ele precisa ter maturidade espiritual ou maturidade para administrar conflitos. Essa maturidade para administrar conflitos é que vai te dar condição de você administrar os conflitos que virão pela frente, porque muitos serão os conflitos. Veja, como é que você consegue essa capacidade? Essa capacidade vem do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Então, se você tem o temor do Senhor na tua vida, você adquire então essa maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual vai te trazer essa capacidade de administrar conflitos. Porque muitos serão os conflitos que virão pela frente. E é nessa maturidade de administrar conflitos é que você vai conseguir entender princípios de Deus. Porque a Bíblia fala sobre princípios. E o primeiro princípio de Deus é: deixará o homem pai e mãe. Quando a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, é um princípio divino que tem que ser cumprido. Não é se eu quiser cumprir. Princípios é para ser cumprido. Então, quando diz deixar pai e mãe, aqui aparece o primeiro conflito, que é geográfico. Esse conflito geográfico, você tem que saber administrar. Porque as distâncias, às vezes, é muito longe até dos pais. Mas você tem que saber administrar. Você tem que ter maturidade para administrar esses conflitos. Quando acontece isso, que deixará pai e mãe, esse primeiro princípio bíblico de Deus, acontecerá aqui o rompimento do cordão umbilical. Eu não estou dizendo aqui que você deve romper relações com os teus pais. Não. Conselhos dos pais, ajudas nos momentos que mais precisa. Muita coisa você vai continuar precisando dos teus pais. Mas há um rompimento do cordão umbilical agora, a partir desse momento. Então, você tem que saber administrar essas coisas. E começa daí. E quando você parte para ter a tua vida, você precisa ter uma vida cristocêntrica. Você precisa ter uma vida no temor de Deus. Você precisa plantar isso na tua casa, o temor de Deus. A tua casa tem que ser uma capela, a tua casa tem que ser um lugar de adoração a Deus. Chama Cristo, quando você tem temor de Deus, você traz Cristo para ser o centro da tua casa. A tua casa passa a ser cristocêntrica. A tua casa passa a ser uma oficina para que os teus filhos sejam também espirituais, que os teus filhos também sigam a Cristo, que os teus filhos também tenham esse temor de Deus e que para eles também seja cristocêntrica, o lar deles, a casa deles, a vida deles, onde quer que eles estejam. Então precisamos desse temor, porque esse temor traz reverência. Esse temor traz obediência, esse temor traz amor para dentro da casa, esse amor traz unidade para dentro de um lar, para dentro de uma casa, para dentro de uma família. E nós temos que construir a família não só aqui na terra, mas nós temos que procurar construir a família também para as regiões celestiais. Um pai tem a obrigação de ser o sacerdote da casa. Muitos já perderam essa condição de sacerdote da casa. E por isso Deus mesmo diz em Ezequiel 4:6 que os filhos são rejeitados, por causa que o pai perdeu essa condição de sacerdote da casa. E ele não pode perder de maneira alguma ser o sacerdote da casa. Ele tem que
construir essa casa para a terrena, sim, mas também para o celestial. Tem que estar preocupada com isso o tempo todo. E o segundo conflito que advém aí do geográfico vem o financeiro. Muitos casais só casam até onde o dinheiro alcança. Quando acabar o dinheiro, acabou o casamento. E não é assim. Quando você está no temor de Deus, quando você tem cristocêntrica, a tua casa é cristocêntrica, você tem que entender que o Hebreus diz que 13:5, se não me engano, que diz assim, que para você se contentar com o que você ganha. Contentar com o que você ganha, na verdade, é você não gastar mais do que você ganha. Gastar dentro daquele dinheiro que você recebe. E ele mesmo diz que ele não te deixará e nem te desamparará. Quer dizer, então quando as águas quiserem te afogar, a questão financeira, você que tem temor de Deus, que tem essa capacidade de administrar conflito, bota o joelho no chão e olha para cima e você vai ouvir uma voz de Deus dizendo para você: não te deixarei e nem te desampararei. É dentro do temor de Deus que você vai compreender todas essas coisas. Vamos olhar para um segundo princípio. O segundo princípio é unir-se à sua mulher. Unir-se à sua mulher é como se dois papéis. Você pegar duas folhas de papel e grudar uma na outra assim, ó. Tá. E depois tente desgrudar essas folhas de papel. Por isso Deus odeia o divórcio. Está escrito lá em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Ah, mas mas Moisés deu a carta de divórcio e tal. Daí Jesus disse: eu, porém, vos digo. Então, uma coisa é estar lá com Moisés na carta de divórcio. Outra coisa é a graça. E Jesus dizendo, só no caso de infidelidade conjugal. Mas veja, mesmo a infidelidade conjugal, mesmo essa ainda, não existe um culpado só em tudo isso. São dois culpados. Os dois são culpados. Dois são culpados. Por que são culpados? Eu vejo muita gente dizendo aí, porque ela adulterou, então eu posso casar de novo. Ele adulterou, eu posso casar. Irmãos, vamos ser sinceros. Numa casa onde tem o temor de Deus, uma casa cristocêntrica, alguém tem desejo de adulterar? Alguém tem desejo de destruir um lar, uma família, um casal? É casa que não tem temor de Deus, vai te converter. Presta atenção nisso. Nós estamos fazendo como Adão. O tempo todo, os outros é que são culpados. É porque essa mulher que você me deu, é porque nada. Adão foi omisso. Adão poderia ter livrado ela de comer aquele fruto. Adão deveria ter convencido ela a não fazer aquilo. Adão deveria ter tomado uma atitude como sacerdote da casa e ele não tomou. E depois põe a culpa na Eva. Hoje tem muita gente botando a culpa um no outro. Assuma a tua culpa, a tua parte de culpa em tudo isso. Às vezes o culpado é demais com o trabalho, o culpado é demais com as coisas lá fora e deixa a desejar dentro do seu lar, dentro da sua casa. E é bom que tenha o temor de Deus. Se converta e tenha o temor de Deus e a tua casa seja uma casa cristocêntrica. Isso que precisa. Vamos parar de desculpa, vamos parar com essas coisas, porque isso não agrada a Deus. Nós somos o evangelho que o mundo lê. Nós somos embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, então nós temos que dar exemplo. As pessoas estão olhando para nós, olhando para os nossos lares, olhando para as nossas casas, olhando para as nossas vidas, se vale a pena ter uma vida com Cristo desta forma. Então, vamos mudar isso. E é um terceiro princípio ainda de Deus, que serão os dois uma só carne. Uma só carne, eles buscam juntos.
junto o fortalecimento de Deus na sua casa, nas suas vidas. Buscam juntos a graça de Deus sobre o lar. Buscam juntos que Deus seja cristocêntrico daquela casa, que o Cristo seja o centro daquela casa, que essa casa seja cristocêntrica. Buscam juntos. E se doeu num, doeu no outro. Jesus, certa vez, disseram para ele, mostra-nos o Pai, isso te basta. E ele disse, ué, estou tanto tempo junto com vocês e vocês não conhecem, não sabem? Eu e o Pai somos um. Então, nós também. Quando é uma só carne, os dois são, se mexeu com um, mexeu com o outro. Você tem que sentir a dor do outro. Um tem que sentir a dor, um tem que sentir a necessidade do outro. Isso é esse terceiro princípio. Queridos, se nós queremos um casamento duradouro, se nós queremos uma união duradoura, vamos ouvir os conselhos de Paulo. Paulo dá um conselho lá no capítulo 13 aos Coríntios. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é o amor que jamais acaba. Porque esse é o amor no temor de Deus. No temor de Deus acontece esse amor. E esse é um amor duradouro. É um amor que dura, é um casamento duradouro. Se você quer ter um casamento duradouro, faça isso. Porque essas paixões, essas platônicas, essas coisas, na mesma velocidade que vem, ela vai embora. Mas isso são pessoas que não têm o temor de Deus. Jovem, adolescente, você que um dia vai casar, presta atenção nisso. A paixão não vai te levar a nada. O amor de Deus, o temor de Deus é que vai te dar a chave para você administrar conflitos. Ele vai te dar maturidade. E nessa maturidade você vai entender que o amor é esse que o Paulo disse, que é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Tudo espera, tudo suporta. E esse é o amor que jamais acaba. Assim você vai entender, porque o temor de Deus é a chave que abre as portas para a sabedoria, para o entendimento e para o conhecimento de Deus. É a chave que abre as portas para a alegria, para a felicidade dentro da tua casa e um casamento duradouro, um amor duradouro, uma felicidade duradoura. É o temor de Deus, é a chave. E se você tem essa chave, essa chama de Deus no teu coração, essa chave do temor de Deus, que traz reverência, que traz obediência, que traz todas essas coisas para dentro da tua casa, dê a cópia dessa chave para tua família, dê a cópia dessa chave para os teus filhos, dê a cópia dessa chave do temor de Deus. E a tua vida vai mudar, a tua casa vai mudar, a tua família vai mudar, vai continuar debaixo das bênçãos de Deus. Porque Deus, quando fez o primeiro casamento, Ele os abençoou. Essa bênção não saia debaixo das bênçãos de Deus. Jesus, quando começou o ministério dele aqui na terra, a primeira coisa que ele fez, ele foi nas bodas de Caná. Ele foi lá, como quem quer dizer assim, ó, lembra daquele casamento que foi feito lá, no Adão e Eva? Eu estou aqui, começando o meu ministério aqui pelo casamento. Dizer que o casamento tem validade, ele não passou, ele não acabou, ele continua sendo algo grandioso que foi criado no coração de Deus e vai continuar para sempre. Estruturado. O sábio Salomão escreveu que a sabedoria, com sabedoria se edifica a casa, a sabedoria é temor de Deus, e com o entendimento ela se estabelece. Um lar que é edificado no temor de Deus, um lar que é estabelecido no temor de Deus, um lar que as bênçãos de Deus vêm através do conhecimento, porque a sabedoria é a ferramenta que você vai poder usar o entendimento, que você vai poder usar o conhecimento para que as bênçãos de Deus continuem sobre a tua casa. E ali diz que as câmaras ficarão cheias, os celeiros ficarão cheios de todas as bênçãos celestiais,
de todas as bênçãos deleitáveis, preciosas e deleitáveis. Então, não saia debaixo das bênçãos de Deus, fique debaixo do temor de Deus, porque com sabedoria a casa se edifica, e uma casa se edifica, ela é edificada não só aqui na terra, não só para as coisas terrenas, mas também para as coisas celestiais, espirituais. Uma casa ela tem que ser edificada e ela se estabelece. Quando ela se estabelece, essa casa se torna cristocêntrica. Cristo é o centro desse lar, é o centro dessa casa, é o centro desta família. Não desista da tua família, não desista, porque a tua família é o bem mais precioso que Deus te deu. É o bem mais precioso, não desista deles, traga eles de volta para o caminho do Senhor, leve essa chave, dê uma cópia dessa chave do temor de Deus para cada um deles. Quero ver qual é a casa que tem temor de Deus, que é uma casa cristocêntrica. Quero ver qual é a casa que o pecado entra, que o adultério entra, que esses desejos maliciosos entram. Não entra! Numa casa onde tem temor de Deus, existe paz, existe harmonia, alegria abundante, unidade na família. São casais unidos em torno do nome do Senhor, com riquezas aqui na terra, mas também com riquezas celestiais, nos céus, depositadas nos céus. Isso que precisa, é isso que Jesus disse. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica a minha palavra, edifica sobre a rocha, edifique a tua casa sobre a sabedoria de Deus, sobre a sabedoria divina, sobre o temor de Deus, edifique a tua casa. Aleluia, são 3 pilares grandiosos: sabedoria, entendimento e conhecimento de Deus, das coisas celestiais. Não desista da tua família, firma ela nesses 3 pilares: sabedoria, entendimento e conhecimento, e os teus celeiros transbordarão das bênçãos do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e todos dizem amém.